bom com vocês? O nosso assunto de hoje vai ser quadrilátero, um assunto super interessante e muito legal para estudar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você quer aprender o assunto quadrilátero, nós vamos aprender hoje. Vem comigo. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Como nós observamos aqui, eu tenho um lado, aqui tem outro lado e outro lado. Então, os quadriláteros possuem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, todo quadrilátero possui 4 lados. O que são lados? Lados são os segmentos de reta que contornam o quadrilátero. Então, aqui eu tenho um segmento de reta. Observe que segue uma reta. Então, segmento de reta. Então, aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho outra reta, aqui eu tenho outra reta e aqui eu tenho outra reta. Então, eu tenho 4 segmentos de reta. Vértice. Vértice. O que é vértice? Vértice são os pontos de encontro entre dois lados. Observa que aqui eu tenho um ponto de encontro. Aqui eu tenho um ponto de encontro entre dois lados. O encontro desse lado com esse lado. Então, onde os dois lados se encontram, eu tenho um vértice. Então, eu tenho um vértice aqui, onde esse lado se encontra com esse lado. Eu tenho um vértice aqui, onde esse lado se encontra com esse lado. Eu tenho um vértice aqui, onde esse lado se encontra com esse lado. E tem um vértice aqui, onde esse lado se encontra com esse lado. Então, eu tenho 4 vértices. Então, vértice é onde as duas retas se encontram. Onde os dois segmentos de reta se encontram. Ou seja, aqui nesse canto, nesse canto, nesse canto e nesse canto. Eu tenho vértice. Então, não esqueça, vértices são os pontos se encontram entre dois lados. Esse lado com esse lado com esse lado com esse lado com esse. Ok? Ângulos internos. Ângulos internos. O que são ângulos internos? São os ângulos determinados por dois lados consecutivos de um quadrilátero. Então, quando dois lados se encontram aqui, quando dois lados, esse lado se encontra com esse lado, forma um ângulo. Forma aqui esse ângulo. Ó. Então aqui, esse ângulo que eu chamo de ângulo alfa. Alfa é uma letra grega. Alfa é uma letra grega. Então, onde dois pontos se encontram aqui, formam um ângulo, que eu chamo de ângulo alfa. Então, esse é o ângulo interno. Interno porque é dentro do quadrilátero. Então, aqui forma um ângulo, aqui forma outro ângulo, aqui forma outro ângulo e aqui forma outro ângulo. Então, os quadriláteros formam 4 ângulos. Todo quadrilátero forma 4 ângulos. Ok? Então, ângulos internos é dentro do quadrilátero. Certo? E os ângulos externos? Os ângulos externos são ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono.
Então, observa que esse lado aqui se prolonga. Esse lado se prolonga. Então, esse prolongamento forma um ângulo externo. Esse ângulo aqui, ó. Então, o prolongamento. Bem como aqui, ó. Se prolongar aqui, vai formar também um ângulo externo aqui, ó. Nesse ponto. Ok? Aqui também e aqui também. Certo? Se você prolongar aqui, nesse ponto aqui, ó, vai formar um ângulo externo aqui, ó. Forma um ângulo externo, se prolongar aqui, aqui também. Se prolongar, vai formar um ângulo externo nesse ponto. Ok? Então, ângulo externo são ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Diagonais. Diagonais são segmentos de retas cujas extremidades são dois vértices não consecutivos de um prolongamento. Então, ó, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro vértice. Então, diagonal é essa linha que corta aqui ao meio. Então, aqui eu tenho uma diagonal, ó. Desse ponto a esse, eu tenho uma diagonal. E desse ponto a esse, eu tenho outra diagonal. Então, eu tenho duas diagonais aqui, ó. Juntando dois vértices. Juntando esse vértice com esse vértice. Juntando esse vértice com esse vértice. Ok? Então, diagonais são segmentos de reta, ó. Segmento de reta, cujas extremidades são dois vértices. Então, eu tenho um vértice aqui e outro vértice aqui. Aqui, essa outra diagonal, eu tenho um vértice aqui, outro vértice aqui. Ok? Aqui nós temos a parte explicativa do quadrilátero. Tudo que eu falei aqui explicando, eu tenho aqui agora a parte explicativa para vocês memorizarem e entenderem melhor o assunto. Então, recapitulando, o que são quadriláteros? São polígonos que possuem quatro lados. O que são lados? Lados são os segmentos de reta que contornam o quadrilátero. Então, lados são segmentos de reta que contornam o quadrilátero. Vértices são os pontos de encontro entre dois lados. Então, vértice é esse ponto de encontro aqui, conforme expliquei. Né? Vértice 1, aqui outro vértice, onde se encontram, o cantinho onde se encontram, são os vértices. Ângulos internos. Ângulos internos são os ângulos formados por dois lados consecutivos de um quadrilátero. Então, onde dois lados se encontram, esse lado se encontra aqui, esse aqui. Onde dois lados se encontram, formam um ângulo interno. Quando esse lado se encontra com esse lado, forma um ângulo interno. Aqui também e aqui também. Então, todo quadrilátero forma quatro ângulos. Ângulos externos. Ângulos externos são ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Então, quando um lado se prolonga, eu tenho um ângulo externo aqui. Se prolongar esse lado para cá, vai formar um ângulo externo, assim sucessivamente. Aqui também, ó, forma um ângulo externo. Aqui também forma um ângulo externo. Então, ângulos externos são ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Diagonais. Diagonais são segmentos de retas cujas extremidades são dois vértices não consecutivos de um polígono.
Quando ele fala vértice não consecutivo, ele está falando desse vértice com esse. Consecutivo se fosse esse com esse vértice aqui com esse, ou esse com esse. Aí não seria diagonal. Então diagonal, quando tem dois vértices consecutivos, não consecutivo. Quando eu tenho dois vértices não consecutivos. Então, juntando esse vértice com esse vértice aqui, dá uma diagonal. Juntando esse vértice com esse vértice aqui, dá outra diagonal. Então, diagonais, segmento de reta, cujas extremidades são dois vértices não consecutivos de um polígono. Ok? Então, as diagonais elas se cruzam no meio. Essa se cruza com essa. Ok? Nesse ponto, as duas se encontram. Ok? Então, as diagonais cortam o quadrilátero ao meio, de um vértice não consecutivo a outro vértice. Quadrilátero. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Tem o lado A, o lado B, o lado C e o lado D. Aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Também eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Propriedades. A soma de todos os seus ângulos internos é igual a 360 graus. Então, se eu somar o ângulo formado aqui no A, com o ângulo formado em B, com o ângulo formado em C, com o ângulo formado em D, nós vamos ter 360 graus. Os quadriláteros são classificados da seguinte forma. Então, aqui eu tenho não trapézio. Aqui eu tenho uma figura geométrica não trapézio. Por que não é um trapézio? Porque todo quadrilátero possui pelo menos dois lados paralelos. Todos os quadriláteros possuem dois lados paralelos. No caso aqui, esse daqui, o paralelogramo tem esse lado paralelo com esse e esse lado paralelo com esse. Então, todo quadrilátero possui pelo menos dois lados paralelos. Volto a repetir. Aqui eu tenho um paralelograma. Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. No caso aqui eu tenho esses dois lados paralelos e esses dois lados paralelos. No caso aqui, esse não é um trapézio, porque nenhum dos lados são paralelos. Nenhum dos lados são paralelos. Então, é um não trapézio. Essa figura geométrica aqui é um não trapézio, porque não possui nenhum lado paralelo. Ok? Então, aqui nós temos o paralelogramo, onde tem, né, 4 lados, formando 4 ângulos internos, né, e também 4 vértices. Vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Então, o paralelogramo é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Então, esse lado aqui é oposto a esse lado aqui. Esse lado aqui é oposto a esse lado aqui. E esse lado aqui é oposto a esse lado aqui. Então, o que é oposto? Oposto é o que está do lado contrário. Oposto é o que está do outro lado. Então, oposto é o que está do outro lado contrário. Ok? Então, esse lado está oposto a esse. E esse lado aqui está oposto a esse. Então, o paralelogramo
é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Então memorizem a figura, o formato do paralelogramo. Quadrado. Quadrado. O quadrado é uma figura plana, limitada por 4 segmentos, de forma que os seus lados sejam todos iguais entre si. Por exemplo, eu tenho um quadrado, tem 4 lados. Tem esse lado aqui, esse lado aqui, esse lado aqui, esse lado aqui. Então eu posso dizer que esse lado aqui é o lado AB, o lado AB, que é igual o lado BC, que é igual o lado CD, que é igual o lado AD. Ok? Como ele está falando aqui, ó. O lado AB é igual o lado BC, que é igual ao lado DC, que é igual ao lado CA. Ok? Então, aqui eu tenho 4 lados, todos do mesmo tamanho. Então, o quadrado tem 4 lados iguais, certo? Também forma 4 ângulos internos. Eu tenho 4 ângulos internos, tendo o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Somando os 4 ângulos internos, tem que somar 360 graus. Retângulo. Retângulo. O retângulo também possui 4 lados. Lado AB, lado AC, lado CD e lado BD. Possui 4 lados, mas possui 2 lados iguais, esse com esse, que são 2 lados maiores, e esse lado igual a esse, lados menores. Então, a característica do retângulo é por possuir 2 lados maiores e 2 lados menores. Então, retângulo é uma figura plana limitada por 4 segmentos, de forma que os seus lados sejam iguais 2 a 2. Então, AC igual a BD. Então, AC, AC igual a BD. AC igual a BD. Então, esse lado AC igual a esse lado BD. E AB igual a CD. Então, esse lado aqui, ó, AB igual ao lado CD. Então, a característica do retângulo é que os lados, tem 2 lados iguais, né? E 2 lados menores também iguais. Então, os lados do retângulo não possuem a mesma característica do quadrado. O quadrado possui 4 lados iguais. O retângulo só possui 2 lados iguais, 2 maiores e 2 menores. Losango ou rombo. Então, essa figura aqui é conhecida por losango ou rombo. Essa figura aqui vocês vão reconhecer ela rapidamente se vocês olharem a bandeira do Brasil. Ela fica no centro da bandeira do Brasil. Só que aqui ela está em pé. E na bandeira do Brasil ela está deitada. Ela está na horizontal. Aqui ela está na vertical, esse losango está na vertical. E na bandeira do Brasil está na horizontal. Então, vertical, horizontal.
ok? Então não esqueça, horizontal, vertical. Então vocês lembram da bandeira do Brasil, que é aquela figura que fica no centro da bandeira do Brasil é o losango ou rombo. Então o que é o losango? Losango é um equilátero com os lados opostos paralelos, paralelogramo, com os lados todos iguais entre si. Então, os lados são todos iguais. Ó. Esse é do tamanho, o BC é do tamanho do CD, que é do tamanho do DA, que é do tamanho do AB. Então, observe que todos os lados são do mesmo tamanho. Então, essa é a característica do losango. Ok? E os lados são opostos. Esse lado aqui é oposto a esse lado aqui. E esse lado aqui é oposto a esse lado aqui. Tá? Então, a característica do losango é com os lados opostos e paralelos. Esse é paralelo a esse. Esse lado é oposto e ao mesmo tempo paralelo a esse. Esse lado é oposto a esse e ao mesmo tempo paralelo. Trapézio isósceles. Trapézio isósceles. Observe o formato do trapézio. O trapézio ele tem dois lados paralelos. Ó. Esse lado é paralelo a esse. Mas esse lado aqui não é paralelo a esse. Então, o trapézio possui esse lado paralelo a esse. Mas esse lado não é paralelo a esse. Então, qual a característica do trapézio isósceles? É um equilátero que tem apenas dois lados paralelos. Esse com esse. Esse com esse. E de comprimento diferente. Observe que esse lado aqui é maior do que esse. Então, possui dois lados paralelos, correto? Dois lados paralelos de comprimento diferente. Esse é maior do que esse. E esse lado aqui não é paralelo a esse. Tá? Vocês vão lembrar do trapézio isósceles, né? Lembrando do abajur. O abajur que nós usamos em casa. É semelhante a um abajur, né, que nós usamos, né, nas nossas casas. Então, uma figura parecida com o abajur já sabe que é o trapézio isósceles. Trapézio retângulo. Trapézio retângulo. Trapézio retângulo é um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos e que tem um ângulo reto. Então, observa que o trapézio retângulo, por que é retângulo? Porque forma dois ângulos retos. Um ângulo reto na letra A e um ângulo reto na letra B. Então, ele forma dois ângulos retos. Um aqui nesse ponto e outro aqui nesse ponto. Ok? Por isso que é trapézio retângulo. Forma um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Ok? Possui dois lados paralelos. Esse paralelo com esse. Esse paralelo com esse. Mas esse lado aqui não é paralelo com esse. Certo? Seria paralelo se essa linha aqui fosse na vertical, fosse nesse sentido aqui, ó. Fosse nesse sentido, reta, nesse sentido, formando um ângulo de 90 graus,
Aí essa daqui seria paralela com essa. Mas no caso aqui, ó, observe que essa é diferente dessa, certo? Então o trapézio retângulo é retângulo por quê? Porque forma dois ângulos retos. Ângulo na letra A, ângulo na letra B. Dois ângulos retos quer dizer ângulo de 90 graus, ok? Ângulo reto é ângulo de 90 graus. Então aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus. Então o trapézio retângulo é um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos. O A com D e o B com C. O lado A, D e o lado B, C são paralelos, ok? E que tem dois ângulos retos. Aqui fala um ângulo reto, mas na verdade são dois. Um ângulo reto aqui e outro ângulo reto aqui, certo? Trapézio escaleno. Trapézio escaleno. Trapézio escaleno é um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos. Então, o lado AD é paralelo com o lado BC. Observe que paralelo está ao lado. Ó. Esse ângulo aqui está ao lado desse daqui. Então, esse lado aqui, o lado AD, está ao lado do lado BC. Por isso que são paralelos, cujos lados são todos diferentes. Então, o trapézio escaleno, todos os lados são diferentes. Observe que esse lado aqui é menor do que esse lado aqui. Esse lado aqui está mais deitado do que esse. Esse lado aqui está mais em pé, um pouco. Ok? Então, esse ângulo aqui, o ângulo aqui formado, é diferente do ângulo aqui formado, nesse daqui. Então, o trapézio escaleno tem os lados todos diferentes. Esse é maior do que esse está mais em pé e esse mais deitado. Ok? Então, essa é a diferença das figuras geométricas, a parte do quadriláteros, certo? Então, bom pessoal, então por hoje nós vamos encerrar nossa aula. Espero que você tenha gostado da aula, tenha tirado todas as suas dúvidas. Caso ainda resta dúvida com relação a quadriláteros, mande sua pergunta que eu responderei com o maior prazer. Se você gostou da aula, dê um like. Se você é novo ou ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, prestigie a nossa aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei aqui, ok? Então, bons estudos, boa aula e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!